Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Mateus capítulo 9. E nós vamos ler do verso 19 em diante, aliás, do 18, que diz assim, preste atenção. Jesus tinha acabado de dizer que o que ele trouxera não cabia nas estruturas vigentes. E aí, ele em seguida, diz o texto, é submetido a uma sequência de eventos, de episódios, todos relacionados à necessidade humana, à cura, a problemas na mente, a disfunções no espírito, a manifestações espirituais possuindo pessoas. E a sequência corre da seguinte maneira, do verso 18 em diante. Enquanto estas coisas lhes dizia, estas coisas que eu acabei de falar, que aconteceram no contexto antecedente, eis que um chefe, aproximando-se, aqui não se diz que chefe era esse, era chefe da sinagoga. E é interessante que ele tinha acabado de dizer que o pessoal viciado não iria captar nem discernir o significado do novo, exceto quando a necessidade bate à porta, que é o que a gente vê o tempo todo. O indivíduo critica, fala e diz o que quer, enquanto não dói. Mas na hora que dói, ele logo descobre aonde é que está a palavra do consolo, do conforto, da misericórdia, do acolhimento, do abraço. Aonde Betesda existe como lugar espiritual, como casa de misericórdia. De modo que esse chefe da sinagoga era um candidato potencial a ser um daqueles indivíduos viciados do vinho velho. Ele era o chefe da sinagoga e fazia manutenção daquela adega de vinhos da religião judaica que não queriam ser trocados pela novidade da presença do Evangelho do Reino como vinho novo. Aí de repente bate uma necessidade na casa do cara. A filha dele vai ficando fraca, vai ficando fraca. E aí nessa hora, o cara começa a apelar para tudo. Onde tem vela ele acende, né? A minha agonia, minha filha está morrendo, o que eu vou fazer? As impotências vão chegando. E aí até o chefe da sinagoga tem que fazer uma viagem pública, passar pelo meio de um monte de gente, com todos os seus cargos, suas funções, suas titularidades, sua respeitabilidade, seu judaísmo assumido. Mas a dor da filha que morre se impôs sobre todo esse aparato e essa estrutura falsa, que serve apenas para bloquear a gente em relação ao Evangelho do Reino. E aí, frequentemente, a salvação dos viciados e dos que não aceitam a mutabilidade das coisas e que não compreendem a necessidade de conversão, de renovação da mente, de caminho, de prosseguimento, de permitir metanoia, mudança de mente, arrependimento propositivo, construtivo, abraçando compreensões novas, e que foram congelados do passado, nos vícios e nas condições e pré-condições antes estabelecidas, pelas quais eles ficaram aprisionados. Às vezes, para libertar, o filho tem que começar a se arrebentar, alguém tem que se destruir, para que as nossas certezas todas sejam relativizadas.
e o cara faça a viagem na direção do lugar da misericórdia. E é o que acontece aqui. O chefe da sinagoga, aproximando-se, olha só, o nome dele é Jairo, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, vem e impõe a tua mão sobre ela e viverá. Se na sinagoga a gente faz um monte de liturgia, brinca de religião, essas brincadeiras de menino, brincando de Deus, de religião, mas na hora em que o bicho pega, o indivíduo ou discerne ou não discerne onde é que está a manifestação da graça que pode ressuscitar mortos. Aí ele vem e diz isso a Jesus. E Jesus, levantando-se, o seguia na direção da casa dele e também os seus discípulos. Enquanto eles estão indo, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, sem falar que a menstruação carregava cerimonialmente, naqueles dias, a pecha e a carga da impureza. Então era duplamente horrível, desconforto horroroso, a saúde se esvaindo, porque ninguém perde sangue assim, sem viver absolutamente sem energia. E além disso, ela ainda carregava o fato de que a sua calamidade orgânica era interpretada de modo moral, como sendo uma simbolização de impureza. Então essa mulher vem, padecendo disso há 12 anos. Lá no texto de Marcos diz que ela já tinha gasto todo o dinheiro dela com os médicos, vindo a piorar. Mas de repente, ela disse consigo mesmo: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Jesus andando, Jairo na frente, os discípulos, a multidão, um fluxo enorme de gente. De repente vem essa senhorinha ali, toda escondidinha na dela, aí dizendo consigo mesma: eu sei que dele emana graça, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E ela vem assim, aí pega, tac. Aí ela sente que algo acontece, o fluxo estanca. Aí Jesus para, olha em volta e diz: quem me tocou? Aí Pedro: pô, que pergunta é essa, Senhor? A multidão te oprime e te aperta. Todo mundo te toca, te pega, cada um quer tirar uma casquinha. E o Senhor vem perguntar: quem me tocou? Todos te tocaram. Aí Jesus disse: não, teve um monte de mãos fetichistas querendo me pegar, mas só teve uma mão que me tocou com significado, sem superstição, com fé no fato de que algo iria acontecer. Eu quero saber quem é essa pessoa, de quem é essa mão. Qual é a cara dessa mão? Aí a mulher, vendo que nela se operara, e que era real, instantâneo, não podendo mais ocultar-se, manifestou-se trêmula, ajoelhando-se, e contou à vista de todo o povo tudo o que a ela tinha acontecido. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aí eles continuam a viagem e chegaram na casa do chefe da sinagoga, e vendo os tocadores de flauta, que era comum naquele tempo, hoje em dia na Índia você ainda vê os funerais com carpideiras, com flautistas,
com gente até contratada para fazer parte da funeralidade, da liturgia do sepultamento, da dor coletiva. Havia carpideiras de plantão. E ele chega lá e vê o funeral todo pronto, e o povo em alvoroço, e disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E diz aqui o texto, e riam-se dele. E no de Lucas diz que fizeram pouco dele, e acrescenta a gozação que fizeram. E ele não disse nada. Apenas ouviu que eles riram-se dele, e afastando o povo, entrou Jesus. O texto paralelo de Mateus, de Marcos e de Lucas diz que ele levou consigo Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. Foram os únicos a quem ele deu acesso àquele quarto onde ela estava morta. E entrando ali, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Conforme o texto de Marcos, que é bonito, olha que coisa maravilhosa. Talita cumi, menina, levanta-te. E a garota na mesma hora levantou. E o texto lá de Marcos diz outra coisa sobre propriedade. E diz que uma vez que ela se ergueu, Jesus chamou o pai e a mãe da menina e mandou que dessem de comer a ela. Porque ela tinha só 13 anos. Jesus estava dizendo: olha, eu acabei de tirá-la da morte, agora não deixa ela morrer de inanição outra vez, tá bom? Alimenta a bichinha, porque até milagre precisa de manutenção. Até milagre precisa de manutenção. Alimenta a moça, a adolescente de 12, 13 anos. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. E aí prossegue. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Imagina como é que é esse roteiro, né? Sai da casa da menina, do Jairo, Talita cumi, aí vai saindo, aí vem 2 cegos. Imagina a situação, 2 cegos tentando seguir alguém. Jesus! Ele não sabe por onde é que ele foi. Onde é que está o barulho da multidão? Lá vão os 2 cegos, clamando: Jesus! São cenas extraordinárias. E os caras vão: Jesus! Dizendo coisa bonita: filho de Davi, tem compaixão de nós. Ele continua andando. E os caras clamando. E ele não se contenta, ainda entra numa casa, abre uma porta e vai. E os sujeitos vão lá para a porta. E entram. E aí, depois que estão lá dentro, é que Jesus olha para eles e lhes pergunta: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. O Curios, a designação de poder mais elevado, Senhor. Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Nos ensinando uma coisa simples, que não é a fé que me cura, mas é a objetização dela naquele que cura. De modo que Jesus primeiro pergunta: vocês creem que eu posso? Eles dizem sim. Então ele diz: então seja conforme a fé que vocês têm em mim. Porque a questão é se eu posso. Se vocês pudessem, vocês não estavam aqui. Se estão aqui, é porque vocês acham que eu posso. Vocês creem que eu posso? Sim. Então seja conforme a fé que vocês têm naquilo que eu posso fazer. E abriram-se-lhes os olhos, porque os homens criam de verdade. Abriram-se-lhes os olhos.
Jesus, porém, os advertiu severamente, que essas coisas que ele faz toda hora, né, que a gente não compreende, que evangélico não faria, botaria uma placa na porta dizendo sexta-feira da cura de cegos. Jesus diz o contrário, advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. É quase impossível, né? Como é que ninguém sabe? O cara volta para casa assim, tranquilo, copinho d'água bom. O que aconteceu contigo? Nada. Coisa nenhuma. Você tá bom, fulano? Eu não sabia que você era assim. O que te aconteceu? Não, você tá vendo? Não, só impressão. Jesus é muito esquisito. E é essa esquisitice do Evangelho que a gente precisa aprender. Essa esquisitice é esquisitice por causa da nossa idolatria marqueteira, do Deus das divulgações, da proclamação dos nossos poderes. Ele é coerente o tempo todo com o que ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou como ele diz aqui em Mateus, mais adiante, no capítulo 12, quando se fala acerca dele, de que advertia severamente alguns aos quais ele curava, para que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que dissera o profeta: não contenderá, nem na praça se fará ouvir a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida, a lamparina que apenas fumega, até que faça vitorioso juízo e espalhe a justiça da graça de Deus pelo mundo, porque Ele é a esperança dos gentios. Aí o texto prossegue, né? Verso 32 diz: ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. Que dia maravilhoso, né? Vai saindo, é uma fila da pesada. Lhe trouxeram um mudo endemoniado. O possesso não podia nem se expressar. Possessão para dentro. Qual o teu nome? Um mudo endemoniado. Que situação. E Jesus, expelindo o demônio, falou ao mudo. Sai o demônio, o mudo começa a falar: oi! Que maravilha, obrigado, glória a Deus. Começa a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, dizendo: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Porque fariseu faz qualquer coisa, prefere blasfemar contra o Espírito Santo do que admitir que Deus é livre para realizar a sua graça no vinho novo, no odre novo, nos modos novos, nos caminhos novos, que Deus é Deus e Deus é livre. E quem ficou cristalizado com aquela mentalidade congelada lá atrás, corre o perigo de estar vendo a invasão do reino. E ao mesmo tempo dizer: isso é coisa do diabo. De modo que a vida inteira foi assim. Jesus disse: se fizeram isso com o vosso mestre, não esperem que seja diferente com vocês. Esta é a história, este é o cenário que está diante de nós. Agora, nesta sequência, nós vemos 4
tipos de encontros de pessoas com Jesus, e cada um desses encontros tem uma característica e uma peculiaridade. No primeiro encontro, que é o da mulher do fluxo, o que a gente tem é o encontro do ser incógnito com Deus. É a pessoa anônima. É o cara que não quer ser visto. Tem muita gente que quer Deus de todo o coração, mas não quer ser visto. Uma vergonha. É a menstruação crônica. Eu recebo toda hora milhares de e-mails de pessoas que dizem: olha, eu sou de Jesus, amo a Jesus, quero a Jesus, mas não tenho coragem de aparecer porque eu tenho um fluxo hemorrágico, ou porque eu já tive um problema no meu passado que o povo lá sabe, eu não vou, mas Jesus eu quero. Esse é o pessoal que vem por trás, que pega na orla, que não tem coragem de botar a cara para fora. Não é porque não queira se identificar com Jesus, mas não quer ser interpretada pelo povo. E o primeiro encontro dessa narrativa é do ser incógnito, que deseja o anonimato, mas precisa de uma intervenção de Deus na vida dele. E essa mulher representa essa necessidade o tempo todo. É a pessoa que reconhece Jesus, mas não deseja ser conhecida pelos outros. E as razões dela eram as que eu já disse. Mas isso aqui ilustra um determinado estado de espírito, de consciência, de circunstância, que pessoas vivem de modos diferentes, não necessariamente porque tem uma menstruação crônica, mas tem algum tipo de menstruação crônica. Essas coisas que a gente não quer que apareçam. E há lugar para essa gente encontrar Jesus. Para quem vem por trás, para quem chega com vergonha, para quem diz: eu não posso nem aparecer, mas só Ele sabe como eu preciso dele, como eu quero Ele, como eu estou desesperado por Ele, eu só não tenho coragem de dar as caras, de aparecer. Sinto muito, está incógnito, talvez tenha que viver incógnito para sempre, mas Ele sabe que eu preciso dele. E as razões das pessoas hoje são as mais diversas. Vai desde essas vergonhas que eu descrevi há pouco. Às vezes é medo, trauma. Confundem a Jesus com um aparato religioso. Já foram massacrados pelo aparato religioso, se intimidaram, se traumatizaram, se bloquearam, se fecharam. Já se sentiram interpretados demais, não aguentam. Preferem viver sua dor na solidão do que serem objeto de interpretação constante, porque tão crônica quanto a menstruação era a interpretação que se fazia dela. Às vezes é timidez, é uma fobia. Às vezes o indivíduo quer de todo o coração, mas dentro dele há medos enormes, há sentimentos de que qualquer coisa que aconteça entre eu e Deus tem que ser na perspectiva do absolutamente incógnito. Por exemplo, tem gente assistindo na televisão que não perde um domingo, mas são seres incógnitos. Preferem ficar do lado de lá, eu vou lá, coisa nenhuma, sei lá o que acontece. Mas eles experimentam, como muitos têm experimentado, que a orla de Jesus chega lá. Que se a pessoa chega com fé e pega com fé, não importa onde ela esteja, na mesma hora, ela vai ter que ouvir dentro do coração o eco dessa voz eterna: quem me tocou? Não importa onde você esteja, mas chegou a hora de você se declarar para mim.
Eu já vi isso acontecer em tantas situações, às vezes por incompatibilidade cultural com a igreja. Tem um bocado de gente que confunde Jesus com igreja. Culpa da igreja, que se ofereceu para o mundo como representante de Deus na terra, como embaixada do reino de Deus, oficial, como ONU do reino de Deus, como sacerdotisa e mediadora entre Deus e os homens. Ela, nas suas doutrinas, nega tudo isso, mas na prática ela faz tudo o que ela na doutrina diz que não crê. Na prática, a verdade é a seguinte: ninguém chega a Deus sem ser por meio da igreja instituída. Na prática, quando o cara deixa de frequentar um mês a igreja, ele já é declarado desviado de Deus. É ou não é? Significando dizer que fora da igreja não há salvação. Heresia. E tem gente que já se machucou demais com isso, que é Jesus, mas não quer nem ouvir falar em igreja. Eu passei a minha vida inteira encontrando pessoas assim. Agora mesmo eu me lembro, por exemplo, de um candidato à presidência da Venezuela, numa das 2 ou 3 ocasiões em que eu fiz trabalhos longos de evangelização lá, e que me procurou. Era um dos antropólogos mais respeitados do país. Levaram-no para me ouvir 1 noite, 2 noites. Eu via sempre aquele homem sentado bem na frente, bem vestido, uma aparência agradável. E eu via que ele estava entendendo o que eu estava dizendo. Mas depois de uns 2 ou 3 dias, ele pediu para falar comigo. Eu o encontrei num café da manhã, na casa do presidente da Venezuela. E ele me levou lá para o cantinho e me falou o seguinte: eu só queria que você me falasse uma coisa. Pelo amor de Deus, me salva do cristianismo para eu poder encontrar Jesus. Aleluia. E eu vi aquele cara chorando me falar aquilo. Porque isso que você está dizendo eu quero. Agora o que está em volta eu detesto. E eu estou tão traumatizado pelo que está em volta. Por favor, me ajuda a ficar salvo do cristianismo para eu poder abraçar essa graça de Jesus. Esse tipo de gente existe para todos os lados. E eles se fazem representar pelo espírito dessa mulher que chega incógnita. Ou é o caso do meu pai, por exemplo. Meu pai não queria nem ouvir falar na possibilidade de chegar perto de uma igreja. Ele tinha os traumas da infância católica dele. E aí casou com uma protestante que tinha uma mãe super protestante, que era minha avó, mãe velhinha. Mãe velhinha, papai diz: olha, se ela tivesse me deixado em paz, eu tinha me convertido no 1º ano. Mas a mulher atrapalhou tanto. Sabe? Evangelizou é o nome que eles dão para isso. O nome que eles dão para esse surto contínuo de chatice ininterrupta é evangelização. Ela me perturbou tanto que eu demorei 10 anos. Se ela tivesse me deixado em paz no 1º ano, eu talvez tivesse já aberto a guarda. Mas aí virou já uma coisa pessoal. Não, se vier dela, eu não quero. Ainda mais da sogra. Sogra vai fazer minha cabeça? De jeito nenhum, não quero. Minha mãe o convidava para eu ouvir os pregadores. Pelo amor de Deus, falar da Bíblia. Esse livro que é produto da mentalidade nervosa e megalomaníaca e narcisista dos hebreus. Eu? Perder meu tempo lendo a Bíblia, tem mais o que ler. Até que um dia ele foi nos levar, eu tinha uns 12 anos, talvez 13, levar na porta de um lugar onde a mamãe ia, Igreja Presbiteriana Betânia em São Francisco, em Niterói, e nos levava, naquele tempo eu ainda ia a reboque,
com ou sem vontade, mas eu tinha os meus interesses posteriores à escola dominical. Rolava um racha, uma pelada maravilhosa em São Francisco, e eu ia para a igreja só para ficar para pelada até 6 da tarde. Uma bênção, né, meu irmão? Você quer dançar comigo? Ó? Foi ele que me tirou para dançar. Aleluia. Então, ele nos deixou lá e disse: bom, eu vou ter que voltar daqui a 2 horas para pegar, então hoje eu nem vou para casa. Eu estava lá com um livro, começou a ler, e aí foi lendo, de repente ele ouviu uma voz lá dentro do templo. Era um senhor cantando, o senhor Wilson Narciso, uma voz barítona. Aí ele ouviu aquela voz e falou: poxa, que coisa linda. Aí disse: eu vou entrar escondidinho para ver o que ele está cantando. Tinha um jardim entre o carro e o templo, a capela. E ele disse que foi bem devagar, não tem ninguém aqui, deixa eu ir. E foi, e literalmente ele olhou pela fresta, sabe? Da porta do templo. Aí o cara ia acabando de cantar. Ai! Fechou o órgão. Ele falou: decididamente não existe relacionamento possível entre eu e a igreja. É a primeira vez que eu tenho interesse, que eu vi uma coisa bonita sair de dentro, eu chego, acaba. Aí nesse mesmo momento, a dona Maria José Elisa, esposa do reverendo Antônio Elisa, estava iniciando uma classe de escola dominical de mulheres, dizendo assim: minhas irmãs, o nosso tema hoje é a fé. Alguém aqui sabe o que é a fé? Aí ele disse, ficou atrás, falou: agora eu vou me divertir. Um machista, chauvinista, preconceituoso, agnóstico, arrogante, como ele era, falou: agora eu vou ficar escondido para ver o mico. Quando que essas mulheres vão saber falar de fé? Um assunto subjetivo, filosófico, complexo. Eu vou agora que chegou a hora da diversão. E ficou lá na festa, imagina a cena. E Deus brincando com ele. E Deus de gracinha com ele. Ele crente que está dando um flagrante de alguém e ele é o flagrado. Aí ele está lá na festa. Aí as mulheres começaram a definir a história. Fé. Aí uma falou, e é uma comunidade naquele tempo especialmente, de pessoas de classe média alta, muitos professores universitários, muitas senhoras já trabalhando com psicologia, com pedagogia, com um monte de coisas, num nível, dando aula em faculdades. Ele foi ficando surpreso com as definições, com as elucubrações. Ele falou: meu Deus, essa igreja é diferente, essas mulheres pensam, não são como a Dona Maria, a mãe velhinha, nem o pessoal lá da igreja da Lacite, onde eu estou vindo. Elas pensam, legal, legal. Mas aí a Dona Maria José chegou e falou: minhas irmãs, eu me admiro de vocês. Respostas tão infantis. A gente já está sabendo, há tanto tempo que vocês ficaram aí com essas definições. Aí ele falou: bom, agora a professora vai falar, vai iniciar a cátedra da burrice. Estava bom. Quero ver o que ela vai dizer. Aí ela disse: ninguém precisa definir fé assim. Abram em Hebreus 11:1 e leiam. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aí ele falou: meu Deus, que definição maravilhosa! Que coisa! Quem é que conseguiria definir fé numa frase? É a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aí ele falou Hebreus 11:1. Voltou para o carro, continuou no livro dele, disse nada para ninguém, incógnito. Chegamos à mesa, aquela mesa de casa de crente, né? Dia de domingo, galinha e macarrão. Tem aquela improvisação depois da escola dominical, passa na padaria, leva o galeto. Vocês sabem desses lanchinhos, né? E aí veio aquele almoço prejudicado pela escola dominical. Aí comemos. Quando acabamos de comer,
mamãe está ali tirando as coisas e tal. Aí ele vira e diz assim: Laci, você poderia trazer uma Bíblia e abrir para mim Hebreus 11:1? Mamãe quase caiu. Oh, pelo amor de Deus, era o livro da mente nervosa, narcisista, megalomaníaca dos hebreus. Agora ele quer ler Hebreus 11:1. Parece que a brincadeira de Deus era tão interessante que ele falava dos hebreus, não era nem dos judeus. E a brincadeira de Deus foi tão acentuada com ele, que o texto que ele ouviu era Hebreus 11:1, sobre fé. Aí, mamãe foi lá, a gente ficou assustado, e eu ouvi aquilo ali, e disse: meu Deus, o que será que está acontecendo no português? Aí a mamãe botou diante dele e ele leu calado, aquele ali, Hebreus todinho, porque começa lá com essa declaração e prossegue, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe, que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Pela fé, Abel agradou a Deus, ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Pela fé, Noé sepultou o mundo antigo, porque creu no mundo por vir. E vem pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E é enfático, e é fé. E como a fé mudou o mundo, parou o sol, abriu os mares, botou príncipes poderosos para correr, fez bandos de clãs primitivas cheias de fé derrotar impérios, enquanto fortaleceu o coração de outros que foram cerrados pelo meio, que receberam pela ressurreição os seus mortos. E fala daqueles outros que suportaram o insuportável e peregrinaram pelos antros da terra, pelas cavernas, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sem terem o que comer, nem onde pousar, porque contemplaram a riqueza por vir e não negociaram a sua consciência no imediato. E aí, ele ficou impressionado, virou para nós e falou: meu Deus, eu não sabia que a Bíblia era capaz de uma narrativa tão linda quanto essa shakespeariana. Shakespeariana é uma literatura maravilhosa. Um homem culto não pode ficar sem ler uma literatura dessa. E aí ele entrou nessa: vou ler literatura. Aí abriu aqui em Gênesis. Aí minha mãe, muito malandra, quando ele abriu aqui em Gênesis, começou a querer ler Gênesis. Ela falou: olha só, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, esse é um livro diferente. Aí ele falou: ele falou: porque esse livro aqui, se a gente lê do início, a gente não entende nada, a gente só entende quando a gente lê o fim primeiro. Ela, sabendo dele, das sofisticações mentais e das críticas e até do racionalismo, se ele vai se engatar aí, se sobreviver a Adão já foi uma grande vantagem, mas ele vai passar. Se ele chegar ali com Moisés, ele pode até se divertir com nuvem, com isso, com aquilo, mas vai virar um negócio meio mítico para ele. E se ele entrar em Levítico, ele morre, porque é passarinho morto para cá, é sangue para colar, é isso, é aquilo. Ele vai dizer: Deus me livre dessa história. E aí, falou: pega Mateus, lê até o fim o Novo Testamento, que depois você vai entender o Velho. Aí ele falou: tá bom. Começou a ler às 3 da tarde Mateus. Quando ele chegou às 2 ou 3 horas da madrugada, ele estava em João 19, sem parar. E aí ele disse que quando ele chegou em João 19, já lendo pela a quarta narrativa da crucificação de Jesus, quando chegou ali naquele está consumado de João, o coração dele ficou com uma convicção absoluta de que Jesus não tinha morrido por uma trama dos judeus, nem de Caifás, nem de Pilatos, que aquele pessoal todo fez parte de um circo, de um cenário, mas que a morte de Jesus transcendia aquilo tudo e tinha a ver com ele, e que ele matara Jesus. E ele se ajoelhou ali sozinho e falou: Jesus, o Senhor me perdoa porque eu te matei. Me perdoa, perdoa os meus pecados.
E ele disse que ouviu uma voz dentro dele perguntando: e tu perdoas os teus inimigos? E ele insistiu pedindo perdão para si, aquela voz retumbava dentro dele: tu perdoas os teus inimigos? Ele tinha 8 inimigos do tempo do golpe militar, que tinham colocado numa situação horrorosa para destruí-lo, jogaram assim de boi de piranha. E ele andava armado, dizia: se eu encontrar um patife daquele, eu mato um bicho desse. E eu já tinha visto cenas terríveis. Eu tinha visto ele agarrar o Major Félix, que foi quem o inquiriu numa espécie de CPI militar, porque ele era advogado do governador, e fez uma inquirição tão perversa e terminou ao final dizendo o seguinte: o senhor é um velhaco e eu só não dou uma surra no senhor porque o senhor é um homem aleijado. E papai ouviu aquilo e a coincidência foi tão extraordinária que 2 anos depois nós estávamos no Rio de Janeiro estudando no colégio São Tomás de Aquino, no Leme, e o meu melhor amigo de classe era um garotinho lourinho, gente boa, que eu brincava com ele o tempo todo, até que houve uma festa de pais e mestres e alunos, e de repente papai entrou. Quando eu vi, papai partiu para dentro do Major Félix, sabe, botou o bicho, que papai era um homem forte, agarrou o cara assim, botou num banco, esguenou e falou: e agora, Major? Você não bate em homem aleijado? Eu vou te mostrar que eu sem essa perna sou 1000 vezes mais homem que você, seu frouxo. E o cara ali, pai do alemãozão parado, e o papai em cima e a mamãe dizendo: para, Caio, eu sem entender nada. Daqui a pouco eu vi o meu melhor amigo correndo ali: papai. Falei: meu Deus, papai está matando o pai do meu melhor amigo. Então, lá foi ele tinha os inimigos. Ele levantou, era Natal, pegou 8 cartões que estavam lá dentre muitos, fez uma mensagem dizendo: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a vir à tua presença, te pedir perdão por toda e qualquer coisa que eu possa ter feito contra ti e te perdoar de todas aquelas que você fez contra mim. E eu estou fazendo isso em nome daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí o papai levitou e está levitando até hoje, nunca mais pisou no chão, de alegria espiritual. Há 40 e tantos anos, em outro estado. Mas tudo que ele queria era uma coisa incógnita. E o extraordinário é que Deus respeitou o desejo incógnito, de chegar incógnito, de olhar pela fresta. Por aquela fresta coube tudo. Pela orla daquela veste passou o que precisava. Por aquela nesga ali veio graça. Aí há o segundo episódio que a gente tem aqui adiante de nós, que é a filha de Jairo ressuscitada entre os mortos. E Jesus dizer que ela estava só dormindo. E o extraordinário é que aqui a gente tem o encontro de Jesus com o ser inconsciente. Porque a menina estava inconsciente. É um Deus que fala ao inconsciente humano. É um Deus que diz: Talita, cumi. E a menina morta ouve. É um Deus que não precisa, que não é vencido pelos anteparos do consciente, que pode fazer a voz dele se fazer ouvir na tumba da morte, de alguém que não tinha sensorialidade nenhuma para participar, contribuição de fé nenhuma a dar. E o maravilhoso é a gente pensar que existe graça de Deus para os seres inconscientes, para essas pessoas que não têm o que oferecer, não têm consciência, não têm percepção, não têm informação, não têm acesso, estão dormindo, estão travadas, estão bloqueadas, estão adormecidas, estão em algum lugar dentro de si mesmas. É a pessoa que não conhece, não tem como conhecer, mas que é exposta à presença de Jesus.
E essa é uma coisa extraordinária, é o que alimenta o coração de pai, de mãe, de muita gente, orando por uma quantidade enorme de pessoas que parece que estão impossibilitadas de ouvirem, receberem, estão bloqueadas. E aqui, coincidentemente, é uma intercessão de um pai. Quantos pais há hoje aqui orando por filhos que estão, parece que nesse estado de zumbificação, de catatonismo, de catalepsia psicológica e espiritual, o cara está ali morto. E há esperança para esse ser que não tem como responder e nem participar, mas que é exposto a essa presença de Jesus. E eu já vi isso acontecer tantas vezes na minha vida. Talvez uma das mais significativas para mim pessoalmente era um amigo que eu tinha na televisão Globo, lá em Manaus, onde eu iniciei a pregar. Com 19 anos de idade, o diretor técnico era um rapaz chamado Rosivaldo. E o Rosivaldo sofreu um trauma extraordinário na vida. Eu estava aqui em Brasília, coincidentemente, aliás, em Taguatinga, pregando na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, em abril de 1979, quando o reverendo Adair Sandoval era pastor lá, antes dele vir aqui para o plano piloto. E quando eu voltei para casa, no aeroporto, meu pai me disse: nós não vamos para casa, a gente vai direto para o hospital, porque o teu amigo tentou suicídio de verdade. Ele teve uma experiência horrorosa, entrou em pânico, numa angústia imensa e tentou se matar de fato. Conseguiram salvá-lo, mas ele está todo debilitado lá. Aí eu cheguei no hospital, o bichinho estava lá, me deu uma agonia, eu sabia a dor que ele estava experimentando e ele demonstrava isso de uma maneira tão explícita, uma vontade enorme de morrer de novo, quase que com raiva de ter sido salvo. E eu vi na cara dele que era uma questão de tempo, ele ia fazer outra vez. E aí levaram-no para casa naquela noite, ele já estava internado há alguns dias quando eu cheguei, recebeu alta, foi para casa e eu falei: esse cara vai acabar fazendo outra besteira. E me deu uma agonia tão grande, que aí por volta das 11 horas da noite, eu abri a janela do meu quarto, me ajoelhei na janela, botei a minha mão na direção da casa dele, no bairro do Japiim, em Manaus, e fiquei orando mais ou menos de 11 horas da noite até as 5 ou 6 da manhã. Eu não dormi a noite inteira clamando por ele, pedindo a Deus que desse a ele, olha só a ousadia, dando ideia para Deus. Falei: Senhor, eu quero pedir que tu faças o meu amigo, que tu invadas o sonho dele, o inconsciente dele, que tu faças ele sonhar com o bom pastor e com os pastos verdejantes. Aí depois eu falei: agora eu queria pedir que o Senhor ajudasse a ver, mostra para ele os dois caminhos, o da vida e o outro. Aí fui pedindo aquilo ali a ele, falei: agora, Senhor, eu queria pedir que tu revelasses a ele o fato de que tu és o pastor dele. E fiquei orando e pedindo a Deus que desse esses sonhos a ele. Quando o dia amanheceu, eu fiquei por ali, tomei um café, meio angustiado, louco para dar 8 horas, que eu digo: não vou bater na casa do homem antes disso. Mas quando deu 8, eu, para lá, cheguei lá, alguém na casa me atendeu, falei: por favor, gostaria de falar com fulano. Aí ela disse: olha, ele saiu para trabalhar, já tem 1 hora. Aí eu falei: o quê? Ele saiu para trabalhar? Ele está na televisão. Aí eu corri para lá, ele estava no estúdio. Ajeita esse spot aqui, muda aquela luz para lá, não sei o que, dando ordem para todo mundo, naquele agito de todo dia. Quando eu entrei, ele me chamava de preacher. Aí quando ele me viu assim, ele falou: preacher! Eu falei: meu irmão, tá tudo bem? Ele falou: tá tudo bem. Aí eu falei: eu sei que tá tudo bem, você quer que eu te conte o que te aconteceu ou você quer me contar?
Aí ele falou, então vem comigo aqui. A gente foi lá para uma sala. Aí eu falei, eu estou falando sério, você quer que eu te conte ou você quer me contar? Aí ele falou, não, me conta. Eu falei, eu pedi a Deus para te dar um sonho, para você ver os pastos verdejantes e as águas tranquilas da tua alma. Aí o cara começou a chorar. Eu falei, eu pedi a ele para te mostrar 2 caminhos. E eu pedi a ele para mostrar que Jesus é o pastor do teu ser. Aí ele falou, olha, você não vai acreditar, eu passei a noite sonhando essa sequência de sonhos, do jeito... E aí ele foi me descrevendo os detalhes da coisa toda. E eu ali, menino, com 20 anos de idade, aprendi por mim mesmo, no meu coração, que Deus visita o inconsciente daqueles que não estão com possibilidade de serem visitados, porque estão todos bloqueados, e esse ainda estava à distância, e lá vai Deus e entra no inconsciente dele e fala com ele, Talita cumi. Levanta. Aí a gente tem um terceiro episódio, que é o encontro de Jesus com o ser consciente, que são esses 2 cegos, que têm consciência, mas têm limitação, consciência suficiente para, apesar da cegueira, andarem atrás, seguirem, clamarem, designarem-no como filho de Davi, insistirem o suficiente para chegarem até a porta dentro da qual ele se havia posto, dentro de uma casa, e invadiram o lugar. A consciência era tão grande, a disposição tão imensa, que a relação se configurou com a propriedade daquela própria procura. Porque Jesus chega e pergunta a ele, que não pergunta a ninguém, a eles. Sou filho de Davi? Estão pedindo misericórdia? Vocês creem que eu posso fazer isso? Porque a consciência tem que responder. A consciência tem que dar respostas. A inconsciência não precisa responder, mas a consciência tem que responder. O cara busca, o cara anda, vai atrás, declara, é o Messias, é o filho de Davi, é isto, é aquilo. Meu amigo, você tem que confessar, tem que responder e tem que assumir. E há perguntas a serem feitas. Isso não pode ser só um jargão da boca para fora. Você está confessando com a boca, eu quero saber se isso vem do coração, e eu só vou saber se isso vem do coração da seguinte maneira: vocês creem que eu posso fazer isso? Cremos, Senhor. Tá bom, então seja conforme a vossa fé. Porque quando a gente atinge estados de consciência, tem que ser daí em diante conforme a nossa fé. E a consciência vai ter que crescer, porque não é a fé que realiza o milagre, mas é a fé que se concentra em Jesus. E Jesus se manifesta para o ser consciente conforme a consciência. Por isso ele diz, seja conforme a vossa fé. Eu acho que pouca gente sabe que aquele psicólogo, psicanalista que foi famoso nos anos 80, junto com a Marília Gabriela, que fazia um programa chamado TV Mulher, chamado Eduardo Mascarenhas, morreu batizado e confessando o nome de Jesus. Alguém aqui sabia isso? É um cara que tinha consciência suficiente para ter que dar respostas. Eu fiz muitas perguntas a ele deu muitas respostas. O teu trabalho não é entender a mente dos outros, não é o da consciência? Então, pela via da consciência, a palavra chegou lá. E ele me ouviu um dia falar de maneira muito mais complexa, uma coisa que eu falei algum tempo atrás aqui sobre o Gadareno. E ele ficou tão impressionado com a arquitetura daquela construção, que aí começou a me procurar, e aí ia na minha casa e queria saber mais. Me fala de Jesus desse jeito, assim que você fala, né? Esse aqui eu entendo. E a gente conversou. Depois de 2 anos, ele apareceu com câncer. E o câncer foi galopante. Enquanto isso, a gente vinha conversando. E ele, depois de estar com câncer e de muita conversa, foi na casa dele, que ele já não podia mais sair, mas antes disso, no casamento da enteada dele, eu fui lá fazer
E enquanto eu estava pregando para um casalzinho e aquele grupo de pessoas ali no Country Club, lá no Rio de Janeiro, as pessoas em pé ouvindo num gramado, eu olhando para ele, eu fui vendo que ele foi ficando pálido. E o câncer estava instalado, ele sabia o combate que ele estava tendo, era quimioterapia, radioterapia, ele estava no perrengue. E eu fui vendo o rosto dele ficando pálido, aquele homem alto. Aí quando eu acabei de falar, eu estava falando justamente sobre esse texto. Jesus não contenderá, na praça não se ouvirá a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E quando eu acabei de falar, ele veio assim para mim com os braços abertos. E ficou olhando assim para mim com os braços abertos. E falou, olha, enquanto você falava, foi ficando tão claro, tão forte, tão poderoso, que eu fui sendo levado. E eu fui. De repente, meu amigo, era como se o cosmos tivesse parede. Eu estava imprensado contra o fim do universo, onde não tinha mais para onde ir, a parede do cosmos. E eu tive que abrir meu braço para Jesus. E eu me senti transfixado pela espada do amor de Deus. Ele falando com as palavras dele em lágrimas, falou, eu quero ser batizado. Eu o batizei na casa dele, ficamos muito tempo. Um dia ele me disse, olha, eu tenho que te confessar uma coisa, eu tenho um problema ainda. Eu falei com ele, eu tenho um problema com a virgindade de Maria. Esse negócio de mulher sexuada. Eu gostei tanto de mulher minha vida inteira, meu grande problema foram as mulheres. E de repente chega assim, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, a religião diz que ela, até o ato do nascimento não tirou a virgindade dela. Como é que pode esse negócio? E a religião diz que depois ela continuou virgem para o resto da vida. Isso para mim é uma mutilação. Aí eu falei, primeiro você está equivocado, isso é uma tradição religiosa que diz assim, o Novo Testamento diz que ela deu à luz ao seu primogênito, que José não a conheceu até que Jesus nasceu, mas daí em diante, meu amigo, a festa começou, né? Tiveram muitos filhos, o Evangelho fala dos irmãos, das irmãs, dos filhos. Aí ele virou para mim e falou, mas você não acha esquisita essa imagem? Ela me faz mal. Eu falei, não, eu não tenho nenhum problema, porque a minha santa de devoção é uma outra. Eu o batizei e o sepultei. Mas é um exemplo claro desse indivíduo que não está enxergando, mas quer. Sabe que tem algo. Está buscando, está indo atrás. Chega, encontra, declara, discerne, fala, mas tem que responder perguntas e tem que ser conforme a sua fé. E no dia que ele estava morrendo, ele falou para a esposa dele, olha, eu sei que eu vou morrer hoje, mas eu quero esperar o Caio voltar. Eu estava aqui em Brasília resolvendo algumas coisas, me ligaram, eu corri para lá, cheguei no hospital, ele estava nas últimas e ele estava te esperando. E aí eu falei palavras de Jesus com ele, orei enquanto eu orava, ele foi apagando, partiu. E no dia seguinte, nós o sepultamos. Estou dizendo isso a você, porque quem quer que tenha consciência vai ter que ter a coragem de responder. E vai ter que ser conforme a sua fé, meu irmão. E por último, esse encontro de Jesus com o ser semiconsciente, que é esse endemoniado, é o possesso, é o cara que oscila, às vezes é, às vezes não é, mas está instalado dentro dele, de modo crônico, uma impossibilidade de falar, mas ele é habitado pela oscilação, às vezes ele está, às vezes ele não está. Há uma dinâmica de perda da consciência, volta à consciência por conta de intervenções naturais, sobrenaturais e espirituais malignas. Aí Jesus simplesmente fala,
E o demônio sai e o homem abre a boca. É a pessoa que é trazida porque é possuída e carrega esse estado de oscilação frequente. Às vezes a gente fica pensando que o surtado não tem esperança. Mas Isaías diz que no caminho, com C maiúsculo, Isaías já usa essa expressão lá, que no caminho se chamaria caminho santo, até o louco andaria por ele. Esperança para o surtado, para o que vai, para o que vem, para o que oscila, até o louco anda nele. E não é. Pode falar todas as maluquices, mas tem uma maluquice que ele não fala, ele sabe qual é o caminho. E hoje eu não sei qual é o seu estado. Eu só sei que há esperança para o surtado. E sei de todo o meu coração que existe uma quantidade enorme de bloqueios na vida humana que são resultado de irresoluções espirituais, ou de presenças espirituais, ou de psiquismos espirituais, ou de forças demoníacas, ou de construções psicológicas demoníacas em nós, que às vezes nos travam, nos bloqueiam, nos emudecem, nos ensurdecem, nos entopem, nos paralisam, inviabilizam nosso relacionamento com o mundo exterior. E o indivíduo vive nesse estado de oscilação, nessa bipolaridade, nessa pendularidade, às vezes por surto mental, às vezes por intervenção espiritual mesmo, mas não interessa, o estado de semiconsciência tem e reside em absoluta esperança na presença de Jesus. Agora, o que a gente pode aprender desses encontros? Eu vou terminar em 5 minutos. Primeiro, gente, que todos carregam limitações nessa vida, todo mundo carrega. Tem uma que sangra, tem uma hemorragia, não tem ninguém sem espinho na carne, não tem ninguém sem uma dor em casa, não tem ninguém sem uma angústia na família, não tem ninguém sem alguma coisa em si que esconde. Nessa sequência aqui, uma é hemorragia. Outros não têm visão, não têm percepção. Outros não têm capacidade de se comunicar, foram emudecidos pelo mal. Mas seja lá o que for, ou mesmo aquele que está mergulhado no estado de inconsciência, as limitações podem ser de qualquer natureza, porque as limitações existem. Quem não as conhece é aquele que disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Segunda coisa que a gente precisa saber é que todos foram encontrados onde estavam. Ninguém teve que se maquiar, a mulher não teve que lavar a hemorragia para ser objeto da graça, não teve preparação para nada, não teve coisa nenhuma. Aqui é verdade, venha como está, não é malogro, como acontece às vezes na igreja, né? Que engana a moçada. Olha, venha como está, Jesus te ama, Jesus te quer, não me interessa quem você é, apareça, vem agora, atenda e tal. E o pobrezinho acredita, vem só para descobrir que foi só uma sedução, porque os caras dizem: olha, tá legal, você aceitou Jesus, mas daqui para frente, olha, pega essa lista aqui, e se você não se conformar com esse negócio aqui, você está danado. Agora aqui isso não é brincadeira. Quem está sangrando, venha sangrando. Quem quer ficar incógnito, chega incógnito. Eu te garanto que você não vai ficar depois mais incógnito, porque a graça vai te tocar tão profundamente que você vai declarar-se. Você vai dizer: eu quero, eu sou dele, ele fez isso em mim. Pode vir limitado, tateante, sabe, mas não vê, pressente, mas não sabe onde é.
pode estar no sono da inconsciência, pode ser o que for, limitações todos temos, e é fato e é verdade que todos foram encontrados onde estavam e como estavam, porque o encontro com Jesus é o único encontro de fato. Pois é nesse encontro que você pode achar e ser achado como está, porque não há barganhas, é você como você é você desejado como você está, e é você sendo convidado para que, não importando como esteja, não é você que se autocura. Se a mulher do fluxo pudesse se curar, ela teria se curado há muito tempo atrás. Se os cegos pudessem abrir seus próprios olhos, eles o teriam feito. Se Jairo pudesse levantar sua filha, ele teria feito. A angústia faria isso na primeira hora. Se o possesso pudesse falar, ele mesmo dizia: me ajuda porque tem uma coisa ruim aqui dentro. Mas nem a coisa ruim ele podia expressar. Depois, a gente vê que todos tiveram que se manifestar. É uma coisa interessante, gente, é que você chega incógnito, mas você tem que se manifestar. Você pode estar no estado de inconsciência, mas você vai ser chamado a se manifestar. Talita cumi, levantar. Aparece. Você pode estar na cegueira, mas você vai ter que responder. E você pode estar mudo, mas a cura vai fazer você se manifestar e falar. Portanto, algo que é comum a tudo que aqui acontece é que cada um que encontra Jesus agora tem que se manifestar. O encontro manifesta o mal, porque cada um deles carregava os seus próprios males, mas o encontro com Jesus aconteceu pela consciência do próprio mal que a pessoa carregava, ou porque outros identificavam aquele mal nela e a levaram. E aqui eu queria dizer uma coisa a vocês. Tem gente que pensa que encontra Jesus e aí a vida toda fica tranquila. Primeira coisa que acontece quando a gente encontra Jesus é que o encontro com Jesus manifesta o mal na gente. Manifesta o mal na gente. Isso aparece. Porque não existe cura para males que não se manifestam. Males não manifestados são enfermidades cronificadas. Então é condição sine qua non que o encontro com Jesus suscite o sangue, a dor, o pranto, a inconsciência, a cegueira, o mutismo, as impossibilidades da vida, todas se evidenciam. Se houver no coração a pulsão e o desejo do encontro, todas as coisas vão cooperar, e mesmo os piores males vão acabar servindo de adubo para que a graça intervenha, e a hemorragia cesse, e a menina levante, e os cegos vejam, e os mudos falem. Todo mundo encontrou a mesma graça. Está disponível para todos, aberta a todos, acessível a todos, não custa nada, e preste atenção apenas nisso, não custa nada esse encontro, mas pode custar a sua vida não aproveitá-lo. Você podia repetir isso comigo? Não custa nada esse encontro, mas pode custar a minha vida não aproveitá-lo. O encontro é de graça, mas não aproveitá-lo é desgraça. Cada um conforme o seu estado, cada um conforme a sua fé, porque o reino de Deus é pura pertinência e propriedade, e é um Deus vindo e fazendo individuação de encontro com cada um no estado em que a gente está, e se revelando como Deus da necessidade do meu ser, com as particularidades e com as qualidades da minha própria existência ou das minhas próprias limitações.
Esse é o Jesus no qual eu creio e que está presente nessa hora de ceia. E eu queria que hoje você tomasse a ceia do Senhor como quem come o pão da cura, como se fosse a orla das vestes. Queria que você bebesse o cálice como o vinho de saúde. Queria que enquanto você chegasse a essa mesa, você carregasse consigo a intercessão pelo filho, pela filha, por alguma talita que precisa levantar em algum lugar dessa vida. E que você chegasse sabendo que por mais limitado que você esteja, se você tem alguma consciência, o que Jesus está dizendo é: filho, filha, esse dia, essa hora, esse momento de fé, pode realizar o que você diz que crê, mas seja conforme a sua fé. E se há forças bloqueadoras da mente, da alma, do espírito, se há mutismos e claustros psicológicos e celas interiores, amarras interiores, possessões que geram a incapacidade do ser se abrir para a vida, que em nome de Jesus você seja despossuído disso, para que você se abrace a vida como um todo na graça de Jesus. Então essa é a ceia da cura, dessa graça divina para todos nós. E eu queria que a gente participasse desse momento com essa certeza. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, eu enviarei o Consolador que está convosco. Vamos curvar nossa cabeça. O coração de Deus é como casa aberta, é um porto seguro, uma cidade certa, para quem quiser fazer valer a pena viver. No coração de Deus há tanta segurança, quem confia nele a vida descansa e não caminha só. No coração de Deus está a minha vida, estão meus planos, os meus sonhos, pois nele agora tenho uma vida nova pra viver. Aleluia! Pai, leva-nos à tua paz, e que a experiência do amor de Jesus não seja para nós um palavrório de liturgia de culto, mas se transforme na experiência do nosso coração. Cada um vive essa semana consciente do teu amor, sabendo que é amado, e por isso não precisa ter medo, porque o verdadeiro amor não se forma medo. Que a graça de Jesus, que está consumada desde antes da fundação do mundo, e que foi manifestada na plenitude dos tempos, na cruz, e que se existencializou no nosso coração como perdão e confiança em fé, que ela se derrame em crença em nós e se aprofunde em nós, e não deixe espaço para dúvida, nem para neurose, nem para ataque demoníaco na mente de ninguém. E que o poder do Espírito Santo, a alegria, o gozo, o vinho, o regozijo, o êxtase, a festa, a consolação, a meditação, a reflexão, a decisão que Ele nos induz a tomar, nos possua com a força de Deus, e que o poder do Espírito nos faça andar em vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus.